Bom, Sara, boa noite novamente, boa noite, pessoal. A gente tem algumas perguntas, mas muitas delas você trouxe aqui a própria resposta dela. Algumas talvez a gente faça aqui no sentido de reforçar, né, o que você falou. Mas uma questão inicial que a gente faz é a seguinte, sobre como você introduziu, falando sobre como está o Fundo de Cultura hoje em Feira de Santana, como ele é gerido, como ele é pensado, né, legalmente, na sua gestão. De que forma, por exemplo, a gente, enquanto a própria gestão, na verdade, né, da secretaria, do município, a gente pode exigir ou fomentar algum tipo de transparência do fundo, na realidade que ele está, repasse sobre a utilização, de que forma a gente, enquanto o Conselho de Cultura, ele pode exigir, né, do poder público maior transparência, maior interferir no planejamento, inclusive, da aplicação dos recursos do Fundo de Cultura, né, dentro da realidade em que Feira de Santana está, que é como você falou, né, inicialmente, que é diferente do Estado, que é diferente do Fundo Nacional. Então, basicamente, eu vou fazer primeiro essa pergunta para introduzir, aí passo para a tia, e na sequência a gente faz outras. Pode ser? Beleza. Vou falar para você uma coisa. A primeira, o Conselho Municipal de Cultura, ele não é deliberativo. Então, ele existe enquanto orientador e fiscalizador, certo? Isso significa que não existe uma lei que diga que o Conselho tem um poder sobre a definição do fundo. Mas o Conselho tem um outro poder, que é o poder de respaldar ou não o que está sendo feito. Aí, eu vou falar, tem alguém aqui que é do Poder Público nessa reunião? Sim, tem. Basílio Fernandes. Pronto. E tem mais Eu sou conselheira no Conselho Estadual de Cultura. Renata. Eu sou conselheira no Conselho Estadual de Cultura pelo Poder Público, certo? Tudo, absolutamente tudo o que a gente vai fazer do ponto de vista de aplicação dos recursos, sobretudo dos recursos vinculados ao Fundo de Cultura, passa pelo escrutínio do Conselho, seja através da comissão gerenciadora, que tem membros do Conselho de Cultura como representantes, seja a partir do próprio Conselho. Por que a gente faz isso? E antes disso, inclusive, antes de passar para o Conselho, a gente faz uma escuta pública mais ampliada. A gente, em geral, usa a internet para poder fazer uma escuta geral sobre aquele investimento. Nós fazemos isso com Ouro Negro, nós fazemos isso com o Fundo de Cultura, nós fizemos isso com os editais do Fundo de Cultura, nós fizemos isso com os editais da Lei Paulo Gustavo, com os editais da Política Nacional de Blanc no ciclo 1 e no ciclo 2. Por que isso? Porque quando eu chegar para o Conselho e apresentar que o recurso ele vai ser aplicado dessa forma, eu tenho dados a partir de uma escuta que comprovam o porquê que eu estou fazendo aquela aplicação. Porque houve uma organização de setores para aquilo. E por que a gente faz isso? Porque conselheiro não é cargo. Porque se o setor, a sociedade civil organizada, dentro do Conselho de Cultura, quiser levar para além, e deve levar para além, porque conselheiros são representantes, é por isso que eles são eleitos, inclusive. Por isso que o conselheiro é eleito, porque eles são representantes, é representativo, é uma cadeira representativa. Porque se ele levar para fora, para o campo cultural, que aquela aplicação está sendo feita de uma forma equivocada, ou que não houve escuta, ou que não houve uma transparência sobre o que deveria ser aplicado, isso pode reverberar em levantes que vão contra o projeto político. Então, esse cuidado é um cuidado que o poder público ele tem que ter, que os representantes do poder público, e é por isso que o Conselho ele é misto, ele é um organismo misto, ele não é um fórum da sociedade civil, ele é um organismo misto porque tem que ter esse tipo de troca. E eu não estou dizendo com isso que não pode ter discricionalidade da gestão. Eu acho que pode, em alguns níveis até deve ter discricionalidade da gestão, se a gente está falando de uma gestão que compreende a finalidade daquele fundo, e entende que existem prioridades de utilização. E aí eu vou dar como exemplo uma coisa que foi discricionalidade da gestão. E a gente levou para o Conselho Estadual de Cultura. Eu tinha visto aqui meu querido Gilmar Faro, inclusive, que era presidente do Conselho Estadual de Cultura na época. Ele entrou na reunião em determinado momento, mas acho que não está mais na reunião. Onde nós levamos a decisão de que uma parte do recurso do Infracultura, da Política Nacional de Blanc, seria utilizado para modernização de centros de cultura do próprio poder público. Isso levou a uma série de questionamentos. E a gente comprou a briga. Porque os centros de cultura, eles são, os equipamentos culturais, eles são uma parte muito importante do fazer cultural, e eles têm que estar em ótimas condições para que exista a fruição do fazer cultural naqueles espaços. Eles são espaços de circulação da economia criativa, da economia da cultura. Então, comprar essa briga e dizer que a gente vai, entendendo que os recursos do governo federal são recursos que têm que ser complementares ao recurso do governo do estado, voltado para a cultura, comprar essa briga foi uma coisa que a gente
tomou como decisão, mas a gente levou para o Conselho de Cultura. E aí é óbvio, a gente vai disputar ideias. Tiveram conselheiros que odiaram e que disseram que achavam que isso não tinha que acontecer. Mas a gente foi, conseguiu, apresentamos a ideia e colocamos em votação. A maior parte do conselho entendeu e passou a defender a ideia. Eu estou falando de uma coisa que, assim, no Plano Municipal de Cultura de Feira de Santana já tem a definição que uma porcentagem do recurso do Fundo Municipal de Cultura ele vai ser usado para manutenção, reforma e modernização dos equipamentos culturais. Mas ainda a gente tem um Maestro Miro e Margarida fechado. Você entende que tem um negócio aí que não está sendo utilizado. Que eu acho que aí, Ravel, é o principal instrumento de fiscalização que hoje existe, que é o Plano Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Cultura ele é um bom plano. Feira de Santana tem um bom plano municipal de cultura. Ele é um plano que ele, em suas metas, em suas ações, ele atende ao que deveria ser prioridade da gestão. Atende ao que deveria ser prioridade da gestão. A Biblioteca Municipal está em situação grave, mas está aberta. Eu não coloquei isso. O MAC está aberto, então assim, eu nem coloquei os que estão abertos. Mas tem equipamento fechado. Tem equipamento fechado, equipamento bom, equipamento de ótima qualidade. Então, a gente precisa... E cuidar desses equipamentos deveria ser a prioridade da gestão, entende? Ele foi muito bem equilibrado. Ele compreende o repasse do recurso através de editais e chamamentos públicos, mas ele também compreende a necessidade de utilizar aquele recurso para a manutenção das questões internas, e nem isso está sendo feito, como deveria ser feito. Então, eu acho que o Plano Municipal de Cultura é um bom instrumento. E a própria lei de regulamentação do Fundo de Cultura é um instrumento importante, porque, assim, apesar da regulamentação não dar conta de tudo que a lei que instituiu o Fundo de Cultura, que é a lei que cria o sistema de cultura, diz que daria, e, portanto, ele não cria uma comissão gerenciadora desse Fundo Municipal de Cultura, ele diz que o Fundo de Cultura ele serve para financiar projetos de música, artes cênicas, cinema, fotografia, vídeo, literatura, artes gráficas, artes plásticas, folclore, cultura popular e artesanato, patrimônio cultural, biblioteca, arquivo, pesquisa e documentação. E que a concessão desse recurso financeiro ela tem que ser estabelecida através de critérios específicos publicados em editais para esta finalidade. Então, existem dois marcos legais, um decreto de regulamentação do próprio fundo e uma lei que institui o Plano Municipal de Cultura, que eles estão em vigência, eles estão em plena validade e que eles têm que ser sempre utilizados como base. E aí, o Estado ele não está livre da judicialização. O Ministério Público existe para isso. O Ministério Público ele pode ser acionado nesses casos. Então, os órgãos de controle, os tribunais de contas, eles existem para isso. E eles podem ser acionados quando existe a visualização de que uma lei não está sendo cumprida. E, nesse caso, a gente está falando de uma lei que foi construída coletivamente, conjuntamente. Foi a gestão junto com a sociedade civil que construíram o plano municipal, né, de cultura. Então, eu espero ter respondido.